Olá a todos, vamos continuar nossos estudos sobre estruturas de aeronaves e agora falando sobre principais esforços estruturais encontrados nesses equipamentos. Os elementos estruturais das aeronaves são concebidos para suportar uma carga ou resistir ao esforço. Na concepção de uma aeronave, cada centímetro quadrado de asa e fuselagem, cada nervura, longarina e mesmo cada encaixe metálico deve ser considerado em relação às características físicas do material de que é feito. Cada parte da aeronave deve ser projetada para suportar a carga que lhe será imposta. Essa ideia de carga, de esforço, de energias que são impostas no trabalho da aeronave ao longo do voo, ao longo de toda a vida útil desse avião. E dentre essas cargas, como podemos ver nesta imagem, temos o próprio empuxo, a força, literalmente, que faz a movimentação da aeronave em voo, a pressão interna devido à pressurização, o peso do avião, pensando não só em voo, até cargas impostas, mesmo deslocamento em solo, para fins de posicionamento da aeronave, para manutenção, a sustentação em si criada ao longo do voo, certo? Peso dos motores, a energia provocada de arrasto e entre outros elementos aqui considerado como cargas. Um único elemento da estrutura pode estar sujeito a uma combinação de tensões. Na maioria dos casos, os elementos estruturais são projetados para suportar cargas nas extremidades ao invés de cargas laterais, ou seja, para serem sujeitas a tensão ou compressão em vez de flexão. A determinação de tais cargas é chamada de análise de esforços. É importante que o tecnólogo compreenda e avalie as tensões envolvidas, de modo a evitar alterações no projeto original através de reparações estruturais que possam ser feitas de forma incorretas e indevidas. Aqui você vê um painel do corpo de fuselagem de uma aeronave de grande porte, da era moderna da aviação, e uma pessoa ali então em ação de manutenção, onde você pode, nessa comparação, evidenciar aí o quão grande é uma estrutura de uma aeronave moderna de transporte de passageiros e cargas. O termo estresse ou esforço são frequentemente utilizados como sinônimos, pois, embora estejam relacionados, não são a mesma coisa. As cargas ou forças externas causam tensão. A tensão é a resistência interna de um material ou contra a força que se opõe à deformação. O grau de deformação de um material é a tensão. Quando o material é sujeito a uma carga ou força, esse material é deformado, independentemente da resistência do material ou da leveza da carga que foi imposta. Aqui você pode verificar nas fotos, nas imagens aqui, um teste de carga de uma asa em desenvolvimento. Aqui foi simulado através do uso de tijolos. Foram 2 toneladas de tijolos para simular uma carga de 6G, Lembrando que o G aí é o cálculo da força gravitacional, equivalente a 6Gs, essa quantidade enorme de tijolos aí para uma asa durante o teste, na fabricação, no projeto da mesma. A tensão é o esforço que resiste a uma força que tende a separar algo. O motor puxa a aeronave para frente, mas a resistência do ar tenta segurá-la. O resultado é a tensão que estica a aeronave. A resistência à tração de um material é medida em libras por polegada quadrada. Esse acrônimo, essa sigla aqui, PSI, é porque vem da língua inglesa de Pounds Square Inch e é calculada dividindo a carga em libras necessária para separar o material pela sua seção transversal, conhecido como seção de corte, que está em polegadas quadradas como sua unidade de medida. Aqui uma figura em alusão à tensão, bem como uma animação gráfica aqui mostrando esse efeito, puxando literalmente o material, sendo aplicada essa carga de tensão. Aqui temos a compressão. A compressão é a tensão que resiste a uma força de esmagamento e que tende a encurtar ou apertar as peças de uma aeronave. A resistência à compressão
de um material também é medida em libras por polegada quadrada, né? Pounds square inch. Aqui novamente uma animação, dando essa ideia de apertar o material, que vem a ser essa força de compressão, ok? A torção é a força que produz a rotação do objeto, né? Do item. Ao mover a aeronave para frente, o motor também produz uma tendência para um lado, mas outros componentes da aeronave a mantêm no curso e assim é criada a torção. Então o motor ele produz o torque, né? É o sentido de rotacionar então a estrutura do avião. A resistência à torção de um material é a sua resistência à rotação ao torque, né? Tem o material torcido nas mãos aqui na figura e novamente uma animação mostrando aí um elemento estrutural da aeronave passando então por essa forma de desdobramento, vamos colocar assim, do elemento metálico. O cisalhamento é a força que tende a fazer deslizar uma camada de um material sobre uma camada adjacente. Duas placas rebitadas em esforço submetem os rebites a uma força de corte. Então, basicamente, como é conhecido, cisalhamento é como o trabalho de uma tesoura, né? Os metais do bico de uma tesoura, eles fazem uma força exatamente para fazer isso, né? Forças que atuam em sentidos opostos, vindo literalmente a quebrar o objeto, né? Normalmente, a resistência ao cisalhamento de um material é igual ou inferior à sua resistência à tração ou à compressão. As peças de aeronaves, especialmente parafusos, pinos e rebites, estão frequentemente sujeitas a uma força de corte. Novamente uma figura representando, você vê um pino com as duas placas aqui sendo puxadas em sentidos opostos, e aqui uma animação mostrando a aplicação de forças em sentidos opostos também, levando ao rompimento e à quebra do elemento. A força de flexão é uma combinação de compressão e tensão. Uma barra pode ser encurtada, ou seja, comprimida em um ponto dentro de uma curva e esticada no exterior da mesma curva. Um único elemento da estrutura pode estar sujeito a uma combinação de esforços. Então, quando você torce a barra, o que fica dentro da curva está sofrendo uma compressão e o que está fora da curva está sofrendo a tensão, né? Então são dois esforços combinados com esse tipo de cenário, ok? Na maioria dos casos, os elementos estruturais são projetados para suportar esforços nas extremidades em vez de esforços laterais. São concebidos para serem sujeitos a tensão ou compressão em vez de flexão, né? Então lembrando que a flexão é combinação desses dois fatores de carga, compressão e tensão. Aqui tem, além de uma animação, né, novamente de um elemento da estrutura de uma aeronave passando por teste, como também uma foto de um teste de carga, uma aeronave do tipo Daedalus. É uma aeronave bem interessante, ver que é uma asa muito comprida. Essa área larga é devida a se tornar um bom planador, porque esse tipo de avião ele é tocado por um motor interessante, é por humanos, né? Na verdade é uma bicicleta com asas praticamente, é um caso curioso aqui. Busque mais informações, o nome da mesma é pela internet, mas já houve inclusive quebra de recordes, inclusive, né, de registrados de pessoas que fizeram grandes voos aí usando apenas a energia do próprio corpo humano como força motriz para o deslocamento da aeronave, ok? A força ou a resistência às cargas externas impostas durante o funcionamento pode ser o principal requisito em certas estruturas. No entanto, existem muitas outras características que os engenheiros devem considerar, para além da concepção, para controlar as 5 tensões principais. Por exemplo, as capotas, carenagens e peças semelhantes podem não estar sujeitas a cargas significativas que requeram um elevado grau de resistência. No entanto, essas peças devem ter formas aerodinâmicas para cumprir os requisitos aerodinâmicos, tais como a redução da resistência ou orientação do fluxo de ar, para que esse ar passe exatamente onde é devido, de acordo com o projeto do avião, para ter menos arrasto o possível. Aqui uma imagem com capôs em fibra de carbono da linha da fabricante Cessna, é a série 180 e 182, né, dando esse acabamento aerodinâmico para a parte então do motor da frente do avião, né? É uma aeronave
com um projeto bem significativo, já visto que é um dos aviões mais fabricados e vendidos de aeronaves civis do mundo, inclusive, né? E fabricado até os dias atuais, inclusive. Aeronaves de asa fixa. A fuselagem é a estrutura principal ou corpo da aeronave de asa fixa. Proporciona espaço para carga, controles, acessórios, passageiros e outros equipamentos. Nas aeronaves monomotoras, a fuselagem aloja o grupo motopropulsor, os motores propriamente dito. Nas aeronaves multimotoras, os motores podem estar na fuselagem, mas fixados a ela ou suspendidos na estrutura da asa. Existem dois tipos gerais de construção da fuselagem, do tipo treliça e tipo monocoque, né? Esse do tipo treliça tem até um exemplo com essa figura aqui do conjunto de fuselagem da fabricante Stinson, é da série 108, aeronave essa fabricada entre os anos 1946 e 1947, ali no período pós Segunda Guerra Mundial, ok? Aquele período, uma aeronave então muito conhecida e muito utilizada, né? Eis aqui um formato treliça. E ainda nesse formato, fuselagem do tipo treliça, que é uma estrutura rígida, constituída por elementos tais como vigas, suportes e hastes, que resistem à deformação provocada por cargas aplicadas. A fuselagem, com estrutura de treliça, é geralmente coberta com tecido, que chamamos de entelagem, né? A estrutura da fuselagem tipo treliça é normalmente construída com tubos metálicos soldados entre si, de modo a que todos os membros da treliça possam suportar cargas de tração e também de compressão. Em algumas aeronaves, principalmente nos modelos leves e monomotores, as estruturas da fuselagem treliça podem ser construídas em liga de alumínio e podem ser rebitadas ou aparafusadas numa só peça, com travessas transversais obtidas através da utilização de barras ou tubos sólidos. Aqui temos figuras com exemplos, né? Tem alguns termos técnicos a serem utilizados para a estrutura que, mesmo que se tenha de fato e há uma tradução literal, um dicionário técnico do termo em nossa língua portuguesa, raramente é utilizado em português no dia a dia da aviação. Então temos que nos habituar a usar alguns termos realmente no original, na língua inglesa, né? Mas há uma tradução de fato, né? Aqui já alguns termos como longeron, ok? Aqui a estrutura do tipo, como você vê numa tradução literal, que é do tipo uma rede, né? Ou diagonal web members. Aqui tem os verticais, longerons novamente aqui, os struts. Também temos aqui bulkheads, que vem a ser as paredes, ou mais como conhecido, divisórias na nossa língua, né? Os stringers, né? Que são importantes elementos estruturais que vamos já na sequência aqui estudar com maior afinco, aqui com maiores detalhes, ok? São as vigas propriamente ditas, né? Os stringers. Fuselagem do tipo monocoque. A fuselagem monocoque depende largamente da resistência da cobertura ou do revestimento para suportar as cargas primárias. A força de construção pode ser dividida em três classes. Nós temos monocoque, semi-monocoque e também revestimento reforçado. São variantes, na verdade, dessa primeira ideia do que é o princípio monocoque de design, de desenho e projeto. Diferentes partes da mesma fuselagem podem pertencer a qualquer uma das três classes. A maioria das aeronaves modernas é considerada de construção do tipo semi-monocoque, como demonstrado aqui nessa figura, onde você tem aqui a caverna propriamente dita, frame, novamente longerons, que são vigas, elementos estruturais, stringer também são vigas de reforço, tem aqui elementos de onde se prender as poltronas dos passageiros, os pisos propriamente ditos, área de compartimento de carga, enfim, é um layout geral de uma aeronave moderna de transporte. A verdadeira construção monocoque utiliza moldes, que são as cavernas, anéis, armações e divisórias para dar forma à fuselagem, como pode bem ser visto na figura que está aqui sobre o texto, né? Aqui tem literalmente um revestimento de fibra, de carbono, mas pode ser alumínio, e aqui esse esqueleto ao pé da letra é a forma, é um molde, né? Que no caso são os anéis, as cavernas propriamente dito, para dar o desenho da fuselagem. Os elementos estruturais mais pesados estão localizados em intervalos para suportar cargas concentradas,
e em pontos onde os acessórios são utilizados para fixar outras unidades, como as asas, motores e estabilizadores. Uma vez que não há outros elementos de reforço, o revestimento deve suportar as tensões primárias e manter a fuselagem rígida. Assim, o maior problema envolvido na construção monocoque é manter a resistência suficiente, mantendo o peso dentro dos limites permitidos. Teria-se que, de fato, para grandes aeronaves, ter que o próprio avião fosse muito pesado, né? Essa relação de consumo combustível, potência de motor, para levar uma aeronave muito grande, seria difícil com uma estrutura que fosse só, literalmente, monocoque. Esse é o ponto onde houve o gargalo de desenho e projeto para chegarmos ao elemento a qual estamos vendo agora, que é o tipo semi-monocoque. Para superar o problema da relação entre resistência e peso da construção monocoque, foi desenvolvida uma modificação, esta denominada semi-monocoque. Também consiste em conjuntos de montagens de cavernas, divisórias, que são os bulkheads, e os moldes, tal como utilizados na construção monocoque, mas, adicionalmente, o revestimento é reforçado por elementos longitudinais, denominados longarinas. As longarinas estendem-se normalmente por vários elementos da estrutura e ajudam o revestimento a suportar as cargas primárias de flexão. São normalmente fabricados em liga de alumínio, quer numa peça única ou numa construção composta. Aqui temos alguns exemplos. Temos aqui então, novamente, cavernas de fuselagem, os stringers, que são essas vigas, os skins, que são os painéis de revestimento, que agora deve ser usado em combinação com essas longarinas para fazer um maior equilíbrio de divisão de cargas, ser mais equalitária a divisão de cargas ao longo da estrutura do corpo do avião, né, de toda a fuselagem, ou como os mais antigos e no popular da aviação também conhecem, como o charuto do avião, né? Esse é um apelido carinhoso que segue até os dias atuais pelo formato da fuselagem, ok? Temos aqui longerons, stringers, o skin frame novamente e alguns elementos estruturais principais desse tipo de estrutura. As longarinas de reforço, os stringers, são normalmente mais numerosas e mais leves do que as longarinas principais, que são os longerons. Apresentam-se numa variedade de formas e são normalmente fabricadas a partir de extrusões de liga de alumínio de peça única ou de alumínio com formato. As longarinas têm alguma rigidez, mas são principalmente utilizadas para dar forma e para fixação do revestimento. As longarinas principais e as de reforço, trabalhando em conjunto, evitam que a tensão e a compressão dobrem a fuselagem. Temos aqui novamente a caverna, né? Essas longarinas de reforço são os stringers, as formas, skin, o próprio revestimento, desenhos de engenharia de desenvolvimento de aeronaves já da era moderna de transporte. Também podemos ser utilizados outros suportes entre as longarinas principais e as de reforço. Muitas vezes denominadas de nervuras ou travessas, essas peças de suporte adicionais podem ser instaladas na vertical ou na diagonal. Deve-se ter atenção que os fabricantes utilizam nomenclaturas diferentes para descrever os elementos estruturais. Vê que alguns elementos aqui mesmo já diferem de alguns termos de manuais. Pode, ao invés do longeron, ser spar, podemos ter ribs, nervuras aplicadas em elementos de reforço, ok? Como alguns stringers em algumas áreas do avião, mas a ideia de distribuição de carga e energia ainda acaba sendo a mesma, como a proposta de estudo para nós aqui. Por exemplo, é frequente haver pouca diferença entre alguns anéis de segmentos de fuselagem, cavernas e moldes. Um fabricante pode chamar ao mesmo tipo de reforço de anel ou de caverna. As instruções e especificações do fabricante para a aeronave, em particular, são os melhores guias. Sempre consulte o dado técnico da aeronave que você está trabalhando para saber o termo mais adequado. E o mais importante é entenda não só o significado da palavra, mas qual a importância desse item, dessa peça na estrutura como um todo do avião que está trabalhando, né? Para que não haja confusão e troque a peça de forma equivocada e seja a peça errada quanto à sua resistência de trabalho aos esforços e cargas impostas onde ela está.
Construção aqui de fuselagem antiga do tipo barco voador, né? Você vê aqui um engenheiro de desenho e projeto trabalhando como aeronave essa. Até a época da Segunda Guerra Mundial era muito comum, né, que os grandes aviões de passageiros fossem na verdade grandes barcos voadores, ok? Como já vimos aí no nosso estudo anterior aqui, ainda falando sobre a história, o início de estruturas de aeronave. Aqui temos estruturas fabricadas usando liga de alumínio e um composto de epóxi e carbono, né, da liga que vai fazer aí uma maior resistência ainda sendo mais leve, né, que essa ideia de material que são ligas, né, ou seja, um mix, uma mescla de diferentes metais ou diferentes materiais, que são a ideia de materiais compostos ou compósitos, é o que toca a era moderna da aviação e que está em pleno desenvolvimento, vem sendo cada vez mais fomentado para se fazer aeronaves cada vez mais resistentes e ao mesmo tempo mais leves, para levar sempre carga útil, o que é interessante, e não ficar gastando combustível com potência motor para a própria estrutura do avião, para os equipamentos do próprio avião. A fuselagem semi-monocoque é construída principalmente com ligas de alumínio e magnésio, embora o aço e o titânio sejam encontrados nas zonas de temperaturas elevadas. Individualmente, nenhum dos componentes acima mencionados é suficientemente forte para suportar as cargas impostas durante o voo e o pouso. Mas, quando combinados, esses componentes formam uma estrutura forte e rígida. Isso é conseguido com reforços, rebites, porcas, parafusos e até soldagem por fricção, né? Friccionando os elementos até que tenha calor o bastante para que eles estejam juntos, né? Colados. Um reforço é um tipo de suporte de ligação que aumenta a resistência. Aqui temos nas nossas figuras as fotos agora aqui, uma estrutura lateral da cabine de passageiros do Boeing 747, onde pode ser evidenciado as seções de segmentos de caverna, as frames, os skin, que é o painel de revestimento, e os stringers, que são essas longarinas de reforço. Temos aqui uma aeronave em reparo que sofreu o impacto de um animal selvagem, né? Você vê que tem vários elementos torcidos, o skin, o painel de revestimento todo danificado, e é comum em muitas partes do mundo que realmente pistas em locais que são remotos e próximo a florestas, e que se tenha invasão, o ingresso de animais, e durante o pouso acabe tendo a colisão, e aí realmente tem que ser reparado, é um grande reparo que tem que fazer nos elementos da fuselagem do avião, principalmente aqueles que são pressurizados, que necessitam da pressurização para fazer o voo. Em resumo, nas fuselagens semi-monocoque, as longarinas fortes e pesadas seguram as divisórias dos perfis, e esses, por sua vez, suportam as longarinas, as braçadeiras, os elementos da viga, etc. Todos são concebidos para serem ligados entre si e ao revestimento para obter as vantagens de resistência total da construção semi-monocoque. É importante reconhecer que o revestimento metálico faz parte da estrutura que recebe a carga. A espessura do revestimento da fuselagem pode variar com a carga e as forças suportadas em um determinado local. Na verdade, o revestimento, o skin, que geralmente é de liga de alumínio ou de alumínio, ele pode, numa mesma série de aeronaves, o mesmo modelo, ter espessuras diferentes dependendo da época em que foi produzido, do desenho, projeto, ao fim a que se destina, se é para passageiro, se é para carga, enfim, isso tudo pode determinar exatamente a espessura do metal. Aqui nas imagens vemos um kit de montagem de uma aeronave da empresa Vance, que é o modelo RVAC6, o RVA6, desculpe, né, corrigindo aqui, onde é um kit que é comprado para que pessoas habilitadas que tenham conhecimento de estruturas possam então literalmente fazer a manufatura, montar, construir o avião, né, e deixar o mesmo pronto ao final. As vantagens da fuselagem semi-monocoque são muitas. As divisórias, cavernas, longarinas principais e de reforço facilitam o projeto e a construção de uma fuselagem aerodinâmica, que é simultaneamente rígida e forte. A distribuição das cargas entre essas estruturas e o revestimento significa que nenhuma peça isolada é crítica em termos de falha. Isso significa que uma fuselagem semi-monocoque, devido à sua construção com revestimento tensionado, pode resistir a danos consideráveis e ainda ser suficientemente forte para se manter unida. As fuselagens são geralmente construídas em 2 ou mais seções, dependendo
do porte do avião, porte leve, médio, né, ou literalmente pesado, né, uma aeronave de grande porte. Aqui temos um avião de estrutura para fins militares, ok? Ao lado aqui para uso, esse é um combinado, já é uma estrutura militar e que também foi usado para uso civil para fins de treinamento na época pós Segunda Guerra. Mas temos aqui esses elementos principais estruturais que estávamos a estudar aqui. Inclusive agora com o termo como citei, vê que note que um elemento aqui main spar, então a longarina aqui apareceu como spar, como disse, dependendo do fabricante, essa nomenclatura realmente pode ser diferenciada, né? Então aí, na asa, a longarina principal da asa, aí, como demonstrado na figura. Pressurização. Muitas aeronaves são pressurizadas. Isso significa que o ar é bombeado para a cabine após a decolagem, de uma diferença de pressão, ou seja, um ΔP, né, entre o ar de dentro da cabine e o ar de fora é estabelecido. Esse diferencial é regulado e mantido. Dessa forma, é disponibilizado oxigênio suficiente para que os passageiros possam respirar normalmente e deslocar-se na cabine sem equipamento especial a grandes altitudes. Então, é altitude de cabine, na verdade. De fato, como sabemos, elevadas altitudes, o ar é rarefeito, você não tem a aglutinação de oxigênio bastante para manter uma respiração boa, então você precisa forçar com que as moléculas de oxigênio vão aglutinando de novo, tenha muito oxigênio naquele mesmo espaço do que chamamos de ar, né? Lá em cima é rarefeito, para não ficar rarefeito dentro do avião, o que você faz é botar pressão no ar para que o oxigênio fique então em maior quantidade, naquela mesma área, aquele mesmo volume, né? A pressurização causa uma tensão significativa na estrutura da fuselagem e aumenta a complexidade do projeto. Para além de suportar a diferença de pressão entre o ar no interior e no exterior da cabine, a passagem pela pressurização em cada voo provoca a fadiga dos metais. Por quê? Tem um efeito de elasticidade. Você vai mandando pressão, então de certa forma a cabine está expandindo e sem a pressurização ela volta, ela contrai. Então esse efeito, né, é elástico, literalmente, né, estica e volta o metal. O metal, então, diferente do que muitas pessoas até acreditam, ele tem que ter esse padrão de elasticidade, senão ele não suporta esse trabalho, principalmente de pressurização. Para fazer face a esses impactos e outros esforços estruturais do voo, quase todas as aeronaves pressurizadas são de construção semi-monocoque. A estrutura da fuselagem pressurizada é submetida a extensas inspeções periódicas para garantir que qualquer dano seja descoberto e reparado. A fragilidade ou falha recorrente numa área da estrutura pode exigir que essa seção da fuselagem seja modificada ou então redesenhada. Aqui um caso muito conhecido da aviação, da Aloha Airlines, esse é o voo número 243, em abril de 1988. Um Boeing 737 sofreu danos extensivos após passar por uma descompressão explosiva, né, causada pela falha da fuselagem devido à manutenção precária e fadiga do metal, né. Infelizmente, o que aconteceu foi, o metal não era bom o bastante para ser usado no projeto do avião, mas a manutenção não evidenciou que estava tendo a fadiga do metal e trincas que estavam se propagando em algumas áreas da aeronave. E aí o que aconteceu foi esse efeito de despressurização. Esse é um caso onde até assusta, porque olhando as fotos você vê que, nossa, olha o tanto que foi retirado da cabine de passageiros. Mas essa aeronave a jato que voa muito rápido, olha como é bem feito a ideia de dividir cargas e esforços na fuselagem em si, na cabine. Porque do corpo da aeronave, faltando todo esse espaço, esse painel, elementos estruturais, o avião ainda ficou bom para voar e pousar e um mínimo possível de danos foi provocado durante o voo para pousar com segurança e ter o mínimo possível de fatalidade. Infelizmente houve fatalidade nesse voo, essa é a verdade, né? Não vamos não passar por algo importante que sempre tem que ser mencionado, né? Infelizmente a história da aviação é evidenciada também com alguns acidentes, poucos, muito poucos em relação ao número de pessoas transportadas, mas esse é o caso aqui de lembrar que realmente teve pessoa pagando com sua vida, infelizmente, por um erro aí, a qual nós não vamos cometer, porque estaremos atentos aí, estudando mais a estrutura de aeronaves e sabendo da importância de não negligenciar então essa fadiga causada pelo trabalho de pressurização ao longo dos anos na aeronave. Nos vemos nos próximos estudos aqui, então, né, nessa linha de estudos sobre estruturas de aeronaves. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais e gostado do assunto aqui mostrado. Até mais, nos vemos lá.